Bom, pessoal, então nós voltamos à nossa aula de direito sucessório. Então, nós estávamos falando de alguns artigos do Código Civil e eu queria compartilhar aqui com vocês a nossa situação problema que o livro traz aqui para a gente sobre direito sucessório. Tá. Achei que eu tinha desligado aqui, mas deu certo. Vou compartilhar o nosso livro-texto, que é uma situação que o livro coloca, aí para a gente estar pensando até o final da aula, e no final da aula a gente resolve essa situação, problema juntos. Daqui fala da transmissão, faz toda uma introdução. Aqui, ó. Como convite a uma reflexão jurídica direcionada, daremos início ao estudo, considerando como nosso pano de fundo o contexto anunciado a seguir, envolvendo uma determinada família, do qual partiremos para aprender todos os conhecimentos acima mencionados. Sendo assim, considerando que João Carlos era dono de um patrimônio compreendido por um apartamento na cidade de Campinas, uma casa em Uberaba, um lote urbano vago situado na cidade de Valinhos e uma quantia de R$500 mil depositadas em conta bancária, além de 2 veículos. Ocorre que em 20 de novembro de 2015, João veio a óbito, deixando sua esposa Manuela e 2 filhos, Francisco e Maria. No dia do seu falecimento, durante o velório, Maria se sentiu mal, sendo socorrida por seu marido, que a levou para um pronto-socorro mais próximo. Ao ser atendida, imaginando que o mal-estar era exclusivamente em decorrência da grande perda do pai tão querido, ela foi surpreendida com a notícia de que estava grávida. Havia 2 meses. Em uma mistura de sentimentos conflitantes, Maria ficou ainda mais entristecida, pois ela sabia o quanto seu pai desejava ter um neto. Francisco, por sua vez, era um jovem garoto com um tino comercial bastante aguçado. E apesar de muito sentido com a perda do pai, no dia seguinte ao velório, ele quis tomar conhecimento da situação dos bens deixados. A viúva e a filha, Maria, deram carta branca para Francisco, porém ele estava completamente perdido, sem saber o que poderia ou não fazer. Diante dessa situação, você foi procurado pela família para atuar como advogado, no intuito de resolver as questões legais envolvendo o patrimônio deixado por João Carlos. Vamos ajudá-los? Então, essa são as questões, na verdade, essa é a situação problema que nós vamos trabalhar durante essa unidade. Então, a primeira unidade fica essa situação problema. Então, as perguntas são: como acontecerá essa sucessão? Todo o acervo deixado por Carlos será destinado a seus filhos? O testamento pode destinar um bem específico? Se o testamento não define o destino de todos os bens, quem o definirá? Quais princípios norteiam a transmissão de bens em decorrência da morte? O falecido poderia ou não destinar um bem a quem ainda nem sequer a seu conhecimento havia sido concebido? Os herdeiros podem transmitir ou abrir mão de seus direitos advindos da morte de alguém? Então, são todas questões que nós vamos responder a partir das nossas aulas, a partir do momento que a gente for estudando. Então, na primeira sessão, estudaremos um pouco sobre o histórico do direito das sucessões, identificando o seu objeto de estudo, os princípios contemporâneos do direito das sucessões, bem como as modalidades sucessórias,
compreendidas em sucessão legítima e testamentária, alcançando o aprendizado da capacidade para suceder. Partiremos para a seção 1.2, estudando a herança, procurando reconhecer sua natureza jurídica, o momento de abertura e transmissão da sucessão, bem como o que ela compreende. Buscando ainda aprender sobre a herança jacente e a vacante, situações que ocorrem quando não há nenhum herdeiro a suceder. E por fim, na seção 1.3, entenderemos a aceitação e a possível renúncia da herança, seus tipos, renúncia translativa e abdicatória, e a transmissão dos direitos a ela inerentes, mediante a cessão de direitos hereditários e os respectivos aspectos tributários. Então, deixa eu só colocar aqui a questão que vem na seção, porque esse problema que eu li, ele é para ser respondido nas 3 sessões, né? 1.1, 1.2 e 1.3. Essa, especificamente, é essa questão aqui para a gente pensar, né? Assim, já considerando o já anunciado contexto da família de João Carlos, sabe-se ainda que poucas semanas após seu falecimento, a viúva e os herdeiros verificaram que ele havia deixado um testamento, no qual destinava o lote para o primeiro neto que eventualmente viesse a nascer. Quanto aos demais bens, o falecido nada dispôs. Sem saber por onde começar a lidar com a situação, e considerando que ele é um advogado, que você é um advogado especialista em direito das sucessões, Maria, filha do falecido João Carlos e que está grávida, preocupada em preservar seus direitos e de seu filho, lhe procurou solicitando alguns esclarecimentos. Seu filho terá condições de receber o lote testado, mesmo que ainda não tenha nascido? Quem participará da sucessão? Será a lei que determinará a partilha de bens? Então, nessa primeira sessão, né, seriam essas as questões para a gente responder. Deixa eu só ligar o ar ali que começou a ficar muito quente. Bom, gente, então nós falamos, né, dos os herdeiros necessários. A última coisa que eu tinha falado antes do intervalo é que o cônjuge, né, passa a fazer parte dos herdeiros necessários. Aí nós lemos o artigo 1845 do Código Civil, que estabelece que os herdeiros necessários são os ascendentes, os descendentes e o cônjuge. Aí falamos que os dois pilares que sustentam o direito sucessório é a relação entre fruto do trabalho, né, que os bens acumulados são frutos do trabalho do decujus, e a questão da afetividade. O segundo pilar é a questão da afetividade. Porém, nós comentamos também, até, né, a pergunta da Adriana serviu para a gente esclarecer isso, que só a afetividade não basta. Talvez eu tenha muita afetividade com alguém, mas se eu não tiver intuito de constituir família com essa pessoa não está abrangida pelo direito sucessório. Quando a gente diz intuito de constituir família, não precisa, é casar, ter filhos, não necessariamente. Hoje a Constituição protege, inclusive, casais que não desejam ter filhos, casais do mesmo sexo, casais desde que sejam família, né? Ou famílias constituídas por uma mãe e um filho, uma mãe e um neto, uma avó, um neto, né? Desde que constituam família. Então, precisa haver esse conceito de família, porque caso contrário, o direito estaria protegendo qualquer situação de afetividade. E aí fica muito difícil pesar, medir, né?
Ah, eu tenho meu melhor amigo que faz 30 anos que é meu amigo, que está comigo em todas as situações. Essa pessoa tem direito de herdar? Não. Ah, mas eu gosto tanto desse meu amigo, desse meu melhor amigo, que eu quero deixar todo o meu patrimônio para ele. Tudo bem. A lei prevê que você pode deixar 50% do seu patrimônio para ele. Ou, se você não tiver ascendente, nem descendente, nem cônjuge, você pode deixar 100% mediante testamento. Agora, se você tem um cônjuge, ou se você tem um filho, ou se você tem um pai ou um avô que seja vivo, você não pode deixar 100% do seu patrimônio para outra pessoa que não seja herdeiro necessário. Mas você pode deixar 50%. E 50% já é bastante, né? Metade você pode deixar para quem você quiser. Então, metade do patrimônio das pessoas é o patrimônio disponível, que eu posso fazer o que eu quiser com esses bens. Bom, então o que é sucessão? Quando eu falo em sucessão, vem à mente, né, a primeira coisa que eu penso é em transmissão, transferência, transferir. Né? Então, suceder é aquele que vem depois, né? Aquele que assume o lugar do antecessor. Então, essa palavra sucessão, ela tem o sentido de transmissão, de substituir o titular, substituir o proprietário, né, o dono dos bens. Os direitos sucessórios que nós estamos estudando aqui representam a transmissão do patrimônio de alguém em decorrência da morte. Então, transmissão do patrimônio em decorrência da morte. E a nossa Constituição Federal, mais uma vez, traz aí para nos ajudar, né, a questão do direito de herança. Se eu compartilhar aqui com vocês, deixa eu achar aqui. A Constituição Federal. Peraí, aqui, Constituição. Agora, no artigo 5º, nossa, eu estou no 34 aqui. Artigo 1º. 10. Ah, tá, estou no ato de disposições constitucionais transitórias. Tá, estou lá no final já. Eu não estou achando. Artigo 20. Aqui. 7º. Artigo 5º, inciso 30 da Constituição Federal. É garantido o direito de herança. Então, aqui no Brasil, nos é garantido o direito de herança. Aqui está a redação. É garantido o direito de herança. E aí, se a gente continuar, o 31 diz: a sucessão de bens de estrangeiros situados no país será regulada pela lei brasileira, em benefício do cônjuge ou dos filhos brasileiros, sempre que não lhe seja mais favorável a lei pessoal do decújus. Tá? Então, estrangeiro que mora no Brasil, que tem família aqui, será aplicada a lei brasileira. Então, esses são esse é o dispositivo constitucional que trata da herança. Bom, o direito sucessório trata da sucessão de bens e identifica os seus destinatários. Para quem vai esses bens? Então, primeira coisa, o que é sucessão? Como vai dar a transmissão desses bens? E o segundo ponto, para quem? Para quem será transmitido? O que se transmite? Né? O que é o objeto da sucessão? Os direitos reais. Então, quais são os direitos reais? Propriedade, usufruto, direito real de superfície, direito real de uso, tudo isso que é objeto de
materialização econômica, né, que pode ser economicamente materializado, pode ser transmitido. Então, direitos reais, obrigações, um contrato, né, pode ser transferido, direitos sobre a concessão de uso de determinado bem, de determinado patrimônio. Então, direitos também são objetos no direito sucessório. Deveres também se transmitem. Então, dívida se transmite? Para o herdeiro, não. Mas, para o patrimônio, sim. Então, imagine que o João Carlos aí nossa questão real aqui, nossa situação problema, o João Carlos deixou um patrimônio de 3 milhões de reais. Porém, ele deixou uma dívida de 3 milhões e 500. Os herdeiros terão que pagar essa dívida? Não, os herdeiros não terão. Mas o patrimônio do João Carlos, sim, vai responder pela dívida. Então, o que vai acontecer? Todo o patrimônio vai para saldar a dívida, que é de 3 milhões e 500 reais. E o restante da dívida, né, que eu disse que ele deixou um patrimônio de 3 milhões e a dívida de 3 milhões e 500, os 500 mil reais morrem junto com o João Carlos. Não será transmitido para os seus herdeiros. Mas, por outro lado, os herdeiros também não recebem, né, não recebem nada, embora também não tenham que pagar. Então, obrigação. Mas os deveres também se transmitem. Que deveres? Os deveres, por exemplo, obrigações próprio terreno. Se eu herdo um imóvel e sobre esse imóvel está constituído um direito de passagem de alguém, o dever, no caso do proprietário do de cujos, era permitir que alguém passasse por sua propriedade para ter acesso à água. Quem herda o imóvel herda também o dever, esse dever de respeitar a passagem do vizinho. Ou deveres relacionados, né, a tributos relativo ao imóvel deve ser pago, e aí a pessoa herda o bem, herda também a obrigação que tem que pagar. Deveres inerentes aos bens, né, aos bens que estão sendo herdados. Mas aí eu ia dizer alguma obrigação que o de cujos assumiu em vida, mas aí estaria ali em obrigações e não deveres. Então, deveres relacionados ao patrimônio. Então, todo patrimônio economicamente representado, ele pode ser objeto da transmissão aqui no direito sucessório. Direitos personalíssimos. Direitos personalíssimos não se transmitem, né? Não são objetos de transmissão. Com exceção dos direitos autorais na parte econômica. Então, a parte do direito autoral, que é de levar o nome da obra, que é a parte de alterar a obra, essa parte não se transmite. Mas a parte patrimonial do direito autoral, ela se transmite para os herdeiros. É a Lei 6.110, 210. Agora eu não lembro exatamente, mas se eu não me engano, é 6.190, acho que é 6.190, fala dos direitos autorais, e estabelece que, após morrido o autor, os herdeiros terão o direito de explorar economicamente a obra durante 70 anos. É o que está lá na Lei de Direitos Autorais. 6.200. Ai, gente, eu vou procurar essa lei agora. Eu vou ficar pensando nela. Essa parece que eu... 9.610. Não 6.210. Tá? Então, a Lei de Direitos Autorais é a 9.210. E ela estabelece 9.610, tá? Lei 9.610, que estabelece que após a morte do autor, os herdeiros podem explorar durante 70 anos os direitos econômicos sobre a obra.
E aí, gente, eu não sei se vocês viram, no ano passado, teve uma palestra, no ano passado, 2019, teve a Semana Jurídica, lembra? Semana Jurídica da Unic. E foi feito por dois juristas, né, bastante conhecidos, Bruno Zamperdini, Bruno, esqueci o sobrenome dele, que falou sobre a questão da sucessão dos direitos digitais. E eu achei bastante interessante. O outro acho que foi o Pablo Stouser, né? Que foi palestrante. Nós assistimos as palestras deles, né, no auditório. Então, o Bruno, gente, Bruno Zamper, vou achar o nome dele agora, que eu até anotei também. Parece que é Bruno Zampier. Zampier, isso. Isso. É isso? Deixa eu ver aqui. Quem viu a palestra dele? Vocês assistiram? Não. Ele é professor de cursinho, né? Acho que Supremo, cursinho, alguma coisa. Mas eu achei muito interessante porque ele falou de um assunto que eu nunca tinha ouvido falar. Acho que é Bruno Zampier mesmo. Que é sobre a questão da sucessão dos direitos digitais. Então, o que ele coloca? Um youtuber, por exemplo, tem, né, um monte aí de youtuber famoso. Ele deu até um exemplo de um. Então, tá, o cara grava um vídeo todo dia e coloca lá no YouTube. E as pessoas vão seguindo esses youtubers. E isso gera um retorno econômico. Né? Então, eu estava estudando outro dia, lendo sobre esse comércio digital. Então, eles usam lá, colocam uma propaganda, então usa lá um hidratante, por exemplo, e coloca, esse hidratante é muito bom, vocês já viram? Tá? E coloca lá. Aí, e coloca o link para você acessar e comprar aquele produto. Você não precisa nem comprar, só você acessando, o youtuber já recebe, né, pelo aquele acesso. Então, resumindo, é que esses youtubers, eles recebem milhões em razão dessas postagens que eles fazem no YouTube. E mesmo que eles deixem de gravar hoje e fique lá, sei lá, um ano sem gravar, esses vídeos que já estão postados continuam rendendo acesso e rendendo dinheiro para o YouTube. A questão é, o direito brasileiro não regulamenta a sucessão desses direitos econômicos. Então, se o youtuber morre, a família não herda, de acordo com o direito brasileiro, a família não herda esses direitos. Teve até uma monografia, não vou lembrar agora, alguém apresentou uma monografia, estava na minha banca, um trabalho bem interessante, que com as regras de direito sucessório, ela fez toda a defesa dizendo que sim, que poderia herdar, porque como o direito sucessório fala que herda bens, herda patrimônio, então poderia sim herdar. Só que, segundo até o Bruno Zampiero, ele fala isso, que o contrato que a pessoa assina com o YouTube é de que o contrato é personalíssimo e que se a pessoa morrer, não haverá o recebimento pela família do dinheiro proveniente desses vídeos. Então, o YouTube compra, né, o direito de imagem, paga para o autor dos vídeos e não para a família. Então, é uma questão bastante atual e bastante interessante, né, de se discutir. E ele colocou também a questão de comprar, né? Então, eu compro cursos virtuais, eu compro filmes, livros, e quando eu morrer, né, a minha família vai poder ter acesso a isso. E ele até citou, se eu não me engano, o Tom Hanks, que saiu uma reportagem que ele tinha um acervo assim de filmes e obras digitais no valor de milhões
de reais. Obras literárias, obras artísticas, filmes, peças teatrais, tudo digital. Então ele tem uma conta lá em determinado site e comprou esse patrimônio, esses vídeos, para que ficasse disponível para ele assistir. E daí ele morrendo, a família perde tudo isso? Né? Não pode mais assistir, terá direito ao acesso, por quanto tempo? Então, como fica essas questões? Então, é uma questão bastante nova do direito sucessório e que entra aqui no objeto. O que se transmite? Essas coisas se transmitem? Eu acredito que sim. Só que não é tão fácil assim. Não, transmite pronto. Não, isso é objeto hoje, atualmente, é objeto de uma lide, de uma briga, né, entre os grandes sites aí que veiculam esses vídeos de famosos e as famílias. Então, tem algumas situações bastante interessantes. Bom, qual é a relação da família frente ao patrimônio? Então, a família está relacionada com esse patrimônio. Qual é o direito da família? Eu digo agora do patrimônio em geral, né? Os bens imóveis e também em relação a esses direitos digitais. Um dos objetivos, né, do direito sucessório é garantir que, após a morte do decujus, a família continue tendo assistência material que existia em vida, que essa assistência seja mantida até para garantir, como nós vimos aí, que o Estado não precise dispor de recursos, que o Estado não precise atender esses herdeiros, né, essas pessoas que ficaram sem um membro da sua família. E aí os princípios que se adotam são os princípios da solidariedade e princípio da afetividade. Então, principalmente o princípio da afetividade, que é aquele que pressupõe que o decujus, ele queria sim, ele tinha a intenção de deixar o seu patrimônio, de deixar os seus bens para a família, porque são os seus queridos, são as pessoas que ele gosta, né, que ele tem zelo. Ah, mas não são essas as pessoas que ele gosta, as pessoas que ele tem zelo. Bom, então, se é o cônjuge, né, que ele não gosta, que ele não tem zelo, separa. Né? Se você não gosta, se você não tem zelo, então é melhor, né, não continuar convivendo. Agora, os filhos e os pais não tem jeito, né? Eles são herdeiros necessários, mesmo que você não goste, existe também aí uma questão de responsabilidade em relação aos filhos. O pai é responsável, os pais são responsáveis em prover, né, o filho materialmente, e também em relação aos seus ascendentes, né? Nós sabemos que existe uma obrigatoriedade, né, uma obrigação legal mesmo, não só moral, mas legal, de promover a assistência material dos ascendentes. Tanto que, né, os filhos que abandonam os pais na velhice, abandonam os pais que não conseguem prover-se, né, materialmente sem ajuda, esses filhos são chamados pelo Poder Judiciário a pagar pensão alimentícia também aos seus pais. Então, existe, né, o princípio da afetividade, sim, que pressupõe-se que a pessoa queira deixar os bens, mas também porque existe esse dever de solidariedade, esse dever de prover a família. E aí, nós temos que levar em consideração também os valores contemporâneos que definem família hoje. Né? O que é família? Então, o que é considerado família para o direito civil? São aquelas pessoas que se unem com a intenção, com a vontade de constituir família. Né? Eu posso ter um namorado durante 30 anos, mas eu só tenho intenção de ser namorado. Eu não tenho intenção de me casar. Eu não tenho intenção de constituir família. Eu quero somente alguém para ser um amigo, uma companhia ou um namorado que seja, mas eu não tenho intenção de constituir família. Então, agora, essa intenção de constituir família,
ela vai ser analisada no caso concreto, no caso a caso. Então, hoje o direito civil admite como família, né, ascendente e descendente, irmãos podem ser considerados, né, família, pessoas do mesmo sexo vivendo em união estável ou casadas, mas desde que tenha esse intuito de constituir família. E aí ele entra aquela observação de que quem já constituiu uma família não pode constituir outra, não pode ter intuito de constituir família com outra pessoa, a não ser que se separe, que se divorcie, que rompa com o vínculo da primeira família. Então, o direito brasileiro ainda não admite essa questão de duas famílias, né, de duplicidade. Eu tinha essa família aqui que era oficial, mas eu tinha aquela extra oficial que eu gosto também, então eu quero deixar os bens para as duas, a não ser que sejam filhos, né, porque daí os filhos sejam concebidos dentro ou fora de uma união familiar, filhos são filhos, né, de qualquer forma. Princípio da igualdade. Então, o Estado tem interesse em preservar as famílias, até para ter menos trabalho, né, com as pessoas. Enquanto as famílias estão cuidando dos seus filhos, as famílias estão cuidando dos seus, o Estado não tem que se preocupar em cuidar. O conceito de família exige, então, além do afeto, a presença da estabilidade. Então, preste atenção nessa palavra, estabilidade, e o desejo de manter uma estrutura familiar. Sabe aquele caso do Gugu, que está sendo, né, bastante discutido, todo mundo brigando pelos bens do Gugu? Entrou aí um companheiro, né, dizendo que vivia em união estável com o Gugu. Ao meu ver, né, não dá para analisar, a gente não sabe exatamente como que eles viviam, como que era a ligação entre eles. Mas, pelo que parece, né, analisando de longe com os dados que foi disponibilizado pela mídia, que não há estabilidade nessa relação. Estabilidade do ponto de vista assim, de viverem próximos, de ter auxílio mútuo. Pelo que parece que foi mostrado pela TV, eles não moravam em casas comuns, né? Cada um tinha sua casa, e nem no mesmo país, nem no mesmo continente. Um morava nos Estados Unidos, outro na Europa. E se encontravam, né, em períodos de tempo. Então, ao meu ver, então, como eu estou dizendo, analisando com os dados que nós temos, né, da relação com o que foi passado pela mídia, me parece que é uma relação que não tinha uma estabilidade necessária para considerar uma estrutura familiar. Eles podiam ser namorados, sim. Mas porque essa questão de família, gente, casamento, por exemplo, quando a gente estuda lá no direito civil, um dos requisitos do casamento é convivência. Tem uma prima minha que ela se casou e nunca morou na mesma casa que o marido. Eles moraram, acho que durante 5 anos, eles se casaram e durante 5 anos moraram em casas separadas, em cidades separadas, né? Os dois eram funcionários públicos, ela era promotora e ele tem um cargo alto também lá no estado, em outro estado, e moravam sempre 200, 250 quilômetros de distância, cada um na sua casa, cada um tinha seu apartamento, e se encontravam nos finais de semana. Aí participavam de encontros públicos. Tá, a questão é que daí eles se separaram e resolveram se separar, e aí ela disse que iria se divorciar, ele disse não, nós vamos pedir a anulação do casamento, porque nós nunca moramos juntos, e um dos requisitos do casamento é a coabitação, e nós não tivemos essa coabitação, e resumindo, anularam o casamento. Ele quis, ela queria se divorciar, e ele quis a anulação, e eles acabaram que ela concordou, e eles pediram e conseguiram e obtiveram a anulação do casamento, e o que mais pesou foi a questão da coabitação. Então, entenderam que não existia uma estabilidade, embora existam, né, casais que moram em cidades separadas. Mas, nesse caso,
como também não houve contestação, né? Ela tinha aceitado a separação e para ela também não importava muito se fosse anulação ou se fosse divórcio, para ela era a mesma coisa. Ele quis fazer a anulação, mas eu só estou falando isso para dizer o que pesou naquela situação, que eles apresentaram para o juiz para pedir a anulação do casamento, foi que nunca existiu coabitação entre os cônjuges. Eles casaram, morando cada um na sua casa, cada um no seu espaço, não tiveram filhos, optaram por não ter filhos. Então o juiz entendeu que não havia um vínculo ali de estabilidade entre eles. Por isso que eu falo nessa questão aí também do Gugu, embora parece que realmente eles tinham um relacionamento, mas não tinham uma estabilidade que representasse uma estrutura familiar, né? Não tem. Eu conheço casais que namoraram durante 30 anos aí e nunca quiseram se casar e não constituem família. Então isso não entra ali no conceito de família. Por quê, gente? Porque essas pessoas, se elas quisessem constituir uma família, nada as impediria, né? Bastava o desejo. Então, como não constituíram, não foram morar junto, não tiveram uma casa em comum, não parece que não tinham, pelo menos parece, né? A aparência de que não tinham essa estabilidade e esse desejo de ter família. Conceitos gerais de sucessões. O artigo 1784 do Código Civil diz que a sucessão hereditária opera-se de forma automática aos seus herdeiros no exato momento da morte. Então, vocês já devem conhecer esse artigo, né? Artigo 1784 do Código Civil, que representa o princípio, alguns dizem, né? Droit de Saint-Cyne, ou Saint-Cyne. Tem formas diferentes de pronunciar, né? Escreve Saint-Cyne, assim, né? S-A-I-S-I-N-E. Aí a pronúncia é uma palavra, na verdade, francesa, que significa a transmissão imediata dos bens e automática dos bens aos herdeiros no exato momento da morte. Então, quando se dá a sucessão, o momento da sucessão se dá exatamente no mesmo momento da morte do autor da herança. Então, o autor da herança é o sujeito ativo, né? É o sujeito que vai transmitir a herança, é o de cujus. Não, o sujeito ativo é o autor da herança. Então, esse é um princípio muito utilizado. Na próxima aula nós vamos falar bastante dele. É um princípio que rege o direito sucessório. Então, o princípio do Saint-Cyne, previsto lá no artigo 1784. Então, vamos olhar aqui o Código Civil. O que aparece aqui? Aqui o Código Civil. Professora, Oi? a senhora estava falando lá do caso do Gugu, Ah, mas parece que ele e a mulher dele tinham um acordo, né, que ela não teria direito à herança dele, não é? sim, Parece que eu vi em algum jornal. Então, no caso, ela também não tem direito, né? sim, Porque eles tinham um documento. sim, né? Mas assim, o fato dela não ter direito não dá direito ao outro, eu entendo. Sim. Que nenhum aí teria direito. Seria a mãe, as irmãs, a irmã, né? E os filhos. Analisando assim a distância, eu entendo que ela também não tem direito, não, porque eles tinham um acordo exatamente de que eles não eram uma família também, né? Sim, eles só se casaram, né, para ter os filhos, né, que os dois queriam filhos. Uhum. Na verdade, é uma troca, né? Ele daria uma vida, né, econômica estável para ela e ela daria os filhos para ele, né? Sim.
Mas isso é um contrato também que não me parece que tem estabilidade de uma família, né? O intuito de formar família. O artigo 1784, aberta a sucessão, a herança transmite-se desde logo aos herdeiros legítimos e testamentários. Esse artigo, gente, na verdade, ele é uma ficção jurídica, né? Transmite-se, entre aspas, né? A posse dos bens, o cuidado dos bens, a obrigação, né, de gerir os bens e de cuidar da transferência, porque é claro que você ainda não tem o título, né, de propriedade, você ainda não recebeu oficialmente, mas considera-se que imediatamente após a morte, o patrimônio já é entregue aos herdeiros. Por quê? Porque o bem não pode ficar sem dono. Se não existe mais o proprietário, alguém tem que se colocar no lugar dele. Por quê? Porque esse bem, ele deve ser guardado, deve ser conservado, ele deve ser administrado. Tem algumas obrigações que envolvem o bem que alguém passa a ter responsabilidade. Então, no caso, os herdeiros. Então, por isso que existe, né, esse princípio da transmissão imediata para que os herdeiros passem a ter também responsabilidade sobre esses bens. E aí eles podem morar, no caso, né? Se for uma casa, pode morar nessa casa, e ter a posse, né? Ter o direito de habitação, no caso do cônjuge. Mesmo quando o cônjuge não era considerado herdeiro, ele tinha esse direito de habitação sobre os bens. Então, o sujeito ativo da herança é o de cujus, né? É o autor da herança, é o sujeito ativo. E o sujeito passivo? O sujeito passivo são os herdeiros, sejam herdeiros legítimos, e os herdeiros legítimos e os necessários, e os testamentários. Herdeiro legítimo é a mesma coisa que herdeiro necessário? Não necessariamente. Quem são os herdeiros legítimos, né? De acordo com o artigo 829 do Código Civil, são os ascendentes, os descendentes, os colaterais. São os legítimos, né? Os cônjuges, ascendentes, descendentes, cônjuges e colaterais. Os necessários são os ascendentes, os descendentes e os cônjuges. Colaterais não são herdeiros necessários, embora sejam legítimos. Legítimos quer dizer, se não tiver nem ascendente, nem descendente, nem cônjuge, quem herdam são os irmãos, os tios, os sobrinhos, mas não são herdeiros necessários. Ou seja, admitem que o de cujus disponha de todo o seu patrimônio se ele não tiver herdeiros necessários. Então, quem são os herdeiros necessários? São aquelas pessoas das quais tem um direito reservado na lei, um direito de herdar, do qual o autor da herança não pode dispor, não pode abrir mão, não pode negar para os herdeiros necessários. Oi? Sobre isso aí que você está falando, a diferença entre os legítimos e os necessários, né? Sim. Se uma pessoa, ela deixar por testamento, né? Ela dispor de todos os bens dela ali, ela, tipo, separar no testamento quem vai receber cada coisa, incluindo aqueles que são necessários. Esse testamento é válido? Se os necessários receberem a sua cota, a cota que lhes cabe, né, a cota mínima que lhes cabe. Então, por exemplo, eu tenho um patrimônio de R$1 milhão. Eu tenho 2 filhos. E eu quero fazer um testamento de todos os meus bens. Eu vou deixar bens para o meu primo, para o meu tio, para o meu avô, para o meu vizinho também e para os meus filhos. Desde que, dentro desse R$1 milhão que eu tenho, cada filho meu receba 250 mil, ou o equivalente a 250 mil, eu posso dispor tudo em testamento. Ah, pode ser mais? Pode. Posso estabelecer que um filho vai receber 250, o outro vai receber 500. Ah, mas é diferente. Não tem problema. A legítima foi garantida. Né? Então, o patrimônio é de R$1 milhão, metade
500 mil reais. Esses 500 mil reais é a legítima, é o que é reservado para os meus herdeiros necessários. Quem são meus herdeiros necessários? 2 filhos, só tem esses 2 que são necessários. Não tem pai, nem mãe, só tem 2 filhos, não tem cônjuge, não tem ninguém. Então, dentro desse 1 milhão, obrigatoriamente, cada filho tem que ficar com 250 mil ou bens que equivalem a 1/4, né, da minha herança. E os outros 50% eu disponho da forma que eu quiser. Então, o testamento é válido se ele respeitar a legítima. Os colaterais, eles são legítimos, mas não são necessários. Isso. Eu posso, se eu tiver, não tenho pai, mãe, nem vô, nem vó, não tenho filhos e não tenho cônjuge, mas tenho um irmão. Então, se eu morrer sem deixar testamento, todos os meus bens vão para o meu irmão. Mas eu não gosto do meu irmão, não quero que ele fique com o meu patrimônio. Eu posso fazer um testamento e dizer que todos os meus bens devem ir para o meu vizinho. E daí é válido também, porque os irmãos não são herdeiros necessários, eles são legítimos, porque estão na sucessão hereditária, mas não são obrigatórios, né, necessários. Então, essa aqui é a diferença dos colaterais. Quem são os colaterais? Irmãos, tios e sobrinhos. Então, colaterais, irmãos, tios e sobrinhos. Eles são legítimos, mas não necessários. Então, quando a gente olha aqui os artigos que definem, né? Herdeiros legítimos estão definidos no 1829. 1829. A sucessão legítima defere-se na ordem seguinte: 1. Aos descendentes em concorrência com o cônjuge sobrevivente, salvo se casado este com o falecido no regime de comunhão universal, ou no de separação obrigatória de bens, ou se no regime de comunhão parcial o autor da herança não houver deixado bens particulares. Depois eu explico isso, porque é uma explicação longa aqui do inciso 1º, mas vou falar de forma bem resumida. Não é sempre que o cônjuge herda. Então, o inciso 1º está dizendo assim: são herdeiros legítimos. Tá, o cônjuge é herdeiro legítimo e necessário também, tá? Mas aqui, é legítimo o cônjuge em concorrência com os descendentes, mas em algumas situações ele não vai estar aqui em primeiro lugar, em concorrência com os descendentes, ele só vai vir aqui em terceiro, tá? Então, quem herda primeiro? Descendente. Uma pessoa morreu, os herdeiros são os descendentes. E o cônjuge? O cônjuge pode concorrer com os descendentes dependendo do regime de bens. E aí a gente vai estudar essa questão do regime de bens, tá? Que é mais complicado. Então, herdeiro legítimo é, primeiro, descendente. Segundo, se não tem descendente, então se eu excluir aqui o inciso 1º, não tem descendente, são herdeiros os ascendentes. Número 2, os ascendentes, em concorrência com o cônjuge. Então aqui o ascendente está junto com o cônjuge. Eu morri e não tenho filho, ficou meu pai, minha mãe e meu marido. Vão herdar de que jeito? O marido já é dono da metade do patrimônio, então ele já é dono de 50%, porque no meu caso, né, sou casada com regime de separação parcial, né, ou comunhão parcial de bens, então ele já é dono de 50%. Os outros 50% são divididos em 3 partes. 1/3 para o pai, 1/3 para a mãe, 1/3 para o cônjuge, independentemente do regime de bens. Agora, com os filhos, quando os filhos herdam, aí vai depender do regime. E aí a gente fala disso depois. Aí, o terceiro herdeiro legítimo é o cônjuge. Então, primeiro, morri, quem herda? Meus filhos. Vai concorrer com o cônjuge? Depende. No meu caso, vamos colocar aqui, regime de separação parcial de bens, regime de comunhão parcial. O autor da herança, somente se o autor da herança não houver deixado bens particulares. Ou, tá.
ao descendente em comunhão com o cônjuge sobrevivente, salvo se casado, então, salvo, né, se for regime de comunhão parcial, e o autor da herança não houver deixado bens particulares. Meu caso, eu tenho bem particular? Não, não tenho. Todos os meus bens eu adquiri depois do meu casamento. Então, todos são partilhados com meu marido. Meu marido é meu herdeiro? Aqui no inciso 1, não. Ele não é meu herdeiro. Por quê? Porque ele já é consorte. Porque ele já é dono de metade de tudo que eu tenho. Agora, se eu tivesse... eu tenho uma fazenda que era minha antes do meu casamento. Antes de eu casar, eu já tinha uma fazenda. Aí eu morri. Regime de comunhão parcial de bens. Meu marido é dono da metade. Meus filhos herdam a outra metade do meu patrimônio. Mas a fazenda eu tiro e divido em partes iguais para ele, porque ele não é consorte, ele não é dono da metade da fazenda. Então, o que ele não tem a metade, ele vai herdar aqui junto com os descendentes. Agora, se eu não tiver filhos, quem herdam? Meu pai, minha mãe e meu marido. Os três juntos dividem tudo na metade aqui, independentemente do regime. E em terceiro, herdam os colaterais. Então, aqui entram os colaterais. Esses são os herdeiros legítimos. Se não tiver herdeiro legítimo, nem pai, nem mãe, nem filho, nem pai, nem mãe, nem neto, né, nem vô, nem bisneto, nem cônjuge, nem irmão, nem sobrinho, nem tio, quem que herda? Aí fica para o Estado. Aí a gente vai falar de herança vacante. Tá? Então, depois a gente aprofunda nisso. Então, esses são os herdeiros legítimos. E os necessários? Artigo 845, nós já lemos. São herdeiros necessários, descendentes, ascendentes e cônjuge. Então, observa o que acontece aqui no necessário. Tira os colaterais. Os irmãos, os tios e os sobrinhos saem aqui da obrigatoriedade. Depois, os testamentários, né? E os herdeiros testamentários estão aqui no artigo 1857, aqui embaixo. Não, erguei o artigo aqui. Bom, mas então nós temos herdeiros legítimos, né? Que são esses que nós lemos no artigo 1829, os necessários, que são ascendentes, descendentes e cônjuge, e os testamentários, que são qualquer pessoa que eu queira colocar no meu testamento, que eu queira que herde uma parte do que é meu. Consegui voltar aqui na reunião. Bom, a sucessão pode ser legítima, então, testamentária ou mista. O que é sucessão legítima? É aquela na qual não foi deixado o testamento, ou o testamento já caducou, depois nós vamos... a Vitória está levantando a mão, pode falar, Vitória. Professora, e se no caso, por exemplo, é um herdeiro testamentário, um herdeiro que, por exemplo, matou o decujus? Aí vai entrar no Instituto... Deserdação? Tem deserdação e tem a indignidade. Tem dois institutos que trabalham essa questão. Mas ele vai ser considerado indigno e não vai receber a herança. Tem alguns motivos, né, que tornam o herdeiro indigno e aí ele não pode receber herança. Obrigada. De nada. Então, a sucessão pode ser legítima. Quando que ela é legítima? Quando não tem testamento ou quando o testamento caducou, né, não existe mais. Testamentária, quando não é a lei, mas é o próprio autor da herança que coloca a sua vontade, né, que dispõe a sua vontade. E mista? Mista é o caso do João Carlos aí que eu falei para vocês, né, da nossa aula. Ele deixou um testamento, mas para dispor sobre um bem. O testamento do João Carlos só dispõe sobre um lote que ele quer que fique para um neto que já foi concebido, mas ainda não nasceu. O restante vai ser legal, vai ser conforme a lei, vai ser uma sucessão legítima, né, conforme está na lei. Então, mista, porque parte vai ser legítima e parte vai ser testamentária.
Isso também acontece quando a pessoa faz um testamento sobre todos os bens e deixa um de fora. Aí esse um bem que ficou fora do testamento vai seguir a sucessão legítima. Então, nessa situação, vai ser sucessão mista. Artigo 1788 do Código Civil fala sobre a sucessão legítima. Então, a gente volta aqui para o Código Civil, artigo 1788. Morrendo a pessoa sem testamento, transmite a herança aos herdeiros legítimos. O mesmo ocorrerá, então, aqui, ó, o que é sucessão legítima, né? Morrendo a pessoa sem testamento, transmite a herança aos herdeiros legítimos. Isso é sucessão legítima. Não tem testamento, transmite pela legítima, nos termos do artigo 1829, que nós lemos agora há pouco. O mesmo ocorrerá quanto aos bens que não forem compreendidos no testamento. Então, ó, ficou um bem lá de fora do testamento, esse bem vai ser transferido pela legítima. E subsiste a sucessão legítima se o testamento caducar ou for julgado nulo. Então, também existem essas possibilidades do testamento ser julgado nulo ou caducar. O artigo 91 do Código Civil fala de universalidade. Então, a herança se transmite de forma universal no primeiro momento. Eu disse para vocês, né, que de acordo com o princípio do Saint-Simon, a herança se transmite automaticamente, os bens se transmitem automaticamente com a morte do decujus. Porém, ela se transmite universalmente, tudo para todo mundo. Eu não recebo uma casa ou um carro, eu recebo um terço, 20%, um quarto da universalidade dos bens. Então, a herança é transmitida de forma universal. Universalidade, né? Complexo jurídico de uma pessoa. Eu recebo uma parte, um percentual da universalidade. Então, o que é universalidade? É o complexo de relações jurídicas de uma pessoa dotada de valor econômico. Ou eu posso chamar de massa patrimonial de copropriedade de sucessão a título universal. Então, a universalidade é a massa patrimonial de copropriedade. É isso, sucessão a título universal. A sucessão pode se dar, então, a título universal ou a título... Peraí, tem alguém querendo entrar na sala e eu não estou conseguindo aqui. Não. Vitória, você está com a mão levantada? Você queria falar de novo ou é daquela vez ainda que ficou? Bom, a sucessão ela pode se dar a título universal ou a título singular. A título universal, não tem testamento, morreu o pai, o filho herda, são dois filhos, o filho herda metade do que é dele. Mas ele herda metade do quê? Da universalidade. É a metade do carro, é a metade da casa, é a metade da fazenda. Isso pode ser distribuído de forma diferente depois no inventário. Mas no primeiro momento eu herdei o quê? 50% de tudo, 50% do pacote, da universalidade. Isso vai ser dividido depois. Isso é herança a título universal. E herança a título singular, ou sucessão a título singular? Eu herdei um bem. Ou o meu pai, antes de morrer, ele dispôs que ele tem duas casas, uma vai ficar para mim, outra para o meu irmão. Acabou. É sucessão a título singular. Para fazer isso, ele precisa fazer um testamento. Ele faz um testamento dizendo que ele tem duas casas e ele quer que uma fique para o filho A e outra para o filho B. Se não, como que fica? Meu pai tem dois filhos e duas casas. Ele morreu, eu herdo 50% de uma casa e 50% da outra casa. O meu irmão herda 50% de uma casa e 50% da outra casa. E daí, como que a gente faz? A gente combina durante o inventário que cada um vai ter uma casa, mas daí precisa pagar imposto, porque eu não herdei uma casa, eu herdei metade de duas.
duas metades e não uma inteira. E daí, para fazer essa troca, há incidência de imposto. Então, por isso, talvez, né, compense fazer o testamento e dizer essa casa fica para um e aquela para o outro. Depois eu explico certinho como que vai incidir o imposto, que agora a gente não tem muito tempo, né? Mas depois eu vou falar do ITCD e do ITBI, né, na incidência dessas trocas de bens. Bom, quem tem capacidade para suceder? Quem pode herdar? O artigo 1798 fala de quem tem capacidade para herdar. Então, eu vou ler esse artigo e depois... Peraí, então vamos lá. Primeiro vamos ler, depois a gente... Quem tem capacidade para suceder? Artigo 1798. Aqui, ó. Legitimam-se a suceder as pessoas nascidas ou já concebidas no momento da abertura da sucessão. Observem. Então, quem já nasceu ou quem já foi concebido no momento da sucessão. Então, qual é o momento da sucessão? A morte. Então, observe que no momento da sucessão, no caso do João Carlos, o neto já havia sido concebido, mesmo que ele não soubesse disso. E isso dá direito, sim, à herança. O neto é herdeiro, ele pode, sim, herdar. Né? No caso do João Carlos, o neto só herda porque foi estabelecido em testamento. Mas se fosse um filho, a mulher, ele tem um filho com a esposa e a mulher está grávida de outro, ou uma outra mulher esteja grávida de um filho dele, essa criança que venha a nascer, né, se nascer com vida, também é herdeira. Na sucessão testamentária, podem ainda ser chamados a suceder, artigo 1799, os filhos ainda não concebidos, de pessoa indicada pelo testador, desde que vivas esta ao abrir a sucessão. Então, no testamento, filho de outra pessoa, né, que já tenha sido concebido. Pessoas jurídicas podem ser herdeiros? Sim, podem, de acordo com o inciso 2º do artigo 1799. E 3, as pessoas jurídicas cuja organização for determinada pelo testador sob forma de fundação. Então, às vezes, o testador estabelece que todo o patrimônio dele vai para constituir uma fundação. Então, ele deseja, né, constituir uma fundação. Ele diz quem vai... O que é uma fundação? É uma reunião de um patrimônio. Fundação é constituída por um patrimônio que vai ter uma determinada finalidade. É uma pessoa jurídica que é composta por um patrimônio e uma destinação específica. E para isso haverá um estatuto, uma pessoa incumbida, né, de gerir e dar a devida finalidade para esse patrimônio. Bom, gente, esse assunto, eu acho um assunto assim, muito interessante, tem muita coisa para a gente discutir. Inclusive, eu falei para vocês que a gente iria, né, responder aí a questão do João Carlos, mas falamos, né, durante a aula de alguns pontos, mas acabamos que não respondemos a questão toda. E nós temos também 3 questões objetivas aí no final da sessão 1.1, que eu queria que vocês respondessem e trouxessem para a próxima aula para a gente continuar falando sobre isso. Né? Então, acho que hoje, por ser a primeira aula também, eu quis dar um monte de recados, acabou que faltou até alguns pontos aqui para a gente falar de capacidade sucessória e capacidade civil e algumas regras do direito sucessório específicas. Mas eu vou pedir... Oi? É para entregar ou a senhora vai comentar? Não, é só para responder para a gente fazer em aula. Entendi. Porque daí, se você já tentar responder antes, né, primeiro você já vai saber se você entendeu ou não, e segundo, qual a sua dúvida. Aí, a hora que a gente, se não conseguir, né, responder, qual a dúvida que ficou, e aí a gente responde todo mundo junto na próxima aula. Mesmo que você não escreva, mas leia a questão, né, escrever é melhor porque a gente registra, e a próxima aula, na hora que a gente for falar sobre o assunto, você consegue lembrar,
né, do que você pensou no momento. Então, eu acho que melhora bastante a aprendizagem quando a gente tenta, né, testa os conhecimentos com as questões e depois a gente responde na próxima aula. Então, por favor, façam isso, leiam, né, o livro, a sessão número 2, né, da continuidade, fala bastante desse princípio do Saicine, explica bastante sobre esse princípio e está lá na sessão 1.2. Eu vou anotar, então, os nomes de vocês, aí a gente, se alguém tiver mais alguma dúvida, a gente abre para tirar dúvidas. Adriana? Eu tô aqui. Aleph? Aleph era da noite, veio para amanhã? Eu puxei essa matéria para cursar esse semestre. Oi? Eu puxei essa matéria para cursar esse semestre no período matutino. Mas você faz no noturno, né? Sim, noturno. Ah, tá. Obrigada. Daiane? Graziela? Aqui. Guilherme? Aqui. Jéssica? Tem mais de uma Jéssica? Não sei, eu tô aqui. Daiane está presente, professora. Daiane? Oi, Daiane. Isso. Juliana? Oi. Juliana tem duas, né? Sim, Juliana Pereira. Ah, tá. Eu já tinha anotado o Borges. A Borges presente. Juliana Nayara é a Juliana Pereira, né? Nayara não, tem 3, então. Juliana. Ah, tá, são 3. Agora eu achei as outras. Camila. Presente. Obrigada, Camila. Caroline? Letícia? Letícia lá, professora. Letícia tem duas também, né? Tem. Luzinete? Mariana? Presente. Norielma? Prof, a Nori tá sem áudio. Ah, tá. Obrigada. Professora, Pamela? a Caroline também tá sem áudio. Quem? Caroline. Ah, Caroline. Ok. A Pamela tá aí? Sim. Sulimara? Eu. Tamires? Presente. Tem um usuário desconhecido aqui. Como que eu vou saber quem é, gente? Bom, Vitória. Vou terminar de chamar e quem não foi chamado. Yasmin. Yasmin? Prof, Oi. eu acho que deu um problema no computador do Gustavo. Ele teve que sair. Ah, ele estava também? Ele tava e ele teve que sair porque acho que apagou lá, parou de funcionar, não sei o que aconteceu. Eu não vi o Gustavo hoje aqui, mas tem bastante gente. Quem que está como usuário desconhecido? Professora, não me chamou Matheus Assis? Matheus Assis? Me pulou aí. Então deve ser você que está como usuário desconhecido aqui. Para mim é que eu tô com o meu nome.
Peraí, fala que eu vejo qual que vai aparecer aqui. Matheus Assis. Alô? Aparece falando aqui usuário desconhecido, mas tem 2 usuários desconhecidos. O meu aqui Deve ser o meu, professora. Quem é você? Larissa. Larissa, é você mesmo que brilhou aqui. O Matheus falou, a bolinha acendeu, agora você falou, a bolinha acendeu. Ah, não sei por quê. Então, aparece aí seu nome, Larissa? Aparece. Para vocês, aparece o nome deles? Para os demais? Sim, aparece. Olha, no meu aparece usuário desconhecido. 2. Não sei por quê. E os outros todos têm o nome. Bom, gente, mas obrigado pela participação de vocês. Como vocês viram, tem bastante assunto para a gente falar de direito sucessório. Dá para a gente trabalhar umas questões bem interessantes, trazer para a nossa aula. Né? Tem bastante caso e exemplo do nosso dia a dia aí com direito sucessório. Eu agradeço a participação de vocês, desejo um bom semestre para todos, espero que a gente consiga aproveitar o máximo, né, dentro das nossas possibilidades aí. Tem um pessoal que vai encerrar a faculdade, está no último semestre, né, pessoal do 10º via remota, então uma situação bastante inusitada, diferente, mas que a gente possa aproveitar o máximo, né, e trabalhar com as ferramentas que nós temos. Poderia ser diferente, eu queria que fosse diferente, mas é o que nós temos, né? Então, vamos fazer da melhor forma possível o que nós temos, né? Utilizar as ferramentas que nós temos para tentar fazer as nossas aulas mais agradáveis, né? E mais proveitosas também. Eu agradeço a participação de vocês, desejo um bom final de semana. E qualquer dúvida que vocês tiverem, pode me enviar pelo WhatsApp ou por e-mail também. Eu não respondo na hora, às vezes eu demoro, mas eu respondo, tá? Às vezes só não tenho paciência, que é bastante gente para eu responder, mas eu respondo vocês sempre que possível. Tá bom, gente? Tchau. Tá bom, professora. Alguém quer falar alguma coisa? Quer abrir a câmera, dar um oi? Melhor não. Melhor não. Eu vou me preparar para a próxima aula, daí ligo a câmera. Então, tá bom. Faz cabelo e maquiagem para semana. Tchau, gente. Obrigada. Tchau. Tchau, prof. Tchau.